E aí, Olimpianos, como estão vocês hoje? Bem-vindos ao Magazine, meu nome é Cauê Lima e nós estamos aqui para falar sobre Ordem Paranormal, Desconjuração e o Enigma do Medo, que pode vir no futuro de cada uma das histórias, ou devo dizer, na história em geral, né? E aqui, hoje, eu irei contar para vocês a minha teoria do que vai acontecer no futuro desta série supimpa. Primeiramente, quero me desculpar por não estar com facecam, nada do tipo, porque eu tô gravando isso aqui justamente porque eu gravei antes e eu não gostei do que eu gravei, então eu tô regravando, só que só dá pra regravar o áudio. Então, é isso aí, vamos ver no que isso vai dar. Bom, vamos começar pelo início de tudo. Nós sabemos até agora na Ordem Paranormal, ou pelo menos até o segundo episódio, porque eu já assisti os dois últimos episódios, que nós temos dois símbolos que estão no símbolo maior, que é o símbolo da Descodificada e o símbolo do Santo Berço, ou Deus da Morte, ou aparece de dimensões, seja como você chamar aquela criatura que o Selbit deu 3 nomes pra ela, só pra ajudar a gente, né? Nós sabemos que aquelas duas imagens fazem parte de uma imagem maior. Eu só ainda não entendi porque o Selbit trocou o símbolo de Santo Berço por um outro símbolo. Aí que a gente até lembra de Santo Berço, mas não é o de Santo Berço, tá ligado? Mas, enfim. Eu quero começar falando dessa teoria, falando que já foi confirmado. Eu desconfiava, obviamente, que alguém estava manipulando várias pessoas, vários grupinhos pequenos de cada um dos símbolos. Tipo, tinha 5 símbolos, a gente teorizava sobre isso, a gente acertou isso, toda a comunidade, né? Mas eu teorizava que alguém estava manipulando, mexendo os pauzinhos ali, as linhas, para eles começarem a estudar os símbolos. E eu acho que eu estava certo, porque no primeiro episódio de Desconjuração, a Elizabeth tem uma fala, né, uma escrita, não lembro direito, que ela fala que havia alguém controlando tudo, não era à toa que as coisas estavam acontecendo, alguém estava arquitetando tudo aquilo. Então, essa teoria minha já foi confirmada, que alguém está arquitetando tudo isso. E também no segundo episódio é mostrado novamente o primeiro símbolo. Então alguém está reativando esse símbolo, ou até mesmo fazendo mais experimentos com ele para ver como ele vai funcionar e dando mais poder para ele, possivelmente. Também tem um medalhão que o ator pegou, que possivelmente aquele medalhão vai dar algum poder, algo tipo para eles, né? Então tudo isso vai ser importante para a gente saber a história mais para frente. Bom, vamos lá. Quem está arquitetando tudo isso, que é uma dessas 3 coisas. A primeira, ela pode estar querendo controlar uma criatura hiperpoderosa, tipo o deus dos deuses do mal, tá ligado? Porque tipo, o deus da morte controlava o tempo, a Descodificada controlava meio que os fantasmas, né? A própria morte em si. Então, talvez cada um dos símbolos represente um deus e o símbolo gigantesco represente o líder de todos eles, né? Vamos dizer assim, a entidade maior. Segundo objetivo que essa pessoa pode estar querendo é libertar a criatura por estar sendo controlada por ela. Ou seja, essa pessoa está sendo controlada pela criatura e a criatura quer sair. A criatura é mais inteligente que as outras, ela tem mais consciência, porque a gente já percebeu que a Descodificada e o Deus da Morte, eles não eram seres privados de inteligência. Eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. Eles sabiam muito bem o que queriam. Então, talvez essa criatura hiperpoderosa, esse Deus Supremo, digamos assim, ele queira se libertar para destruir o mundo, ou sei lá, consumir o mundo, talvez. E também a terceira e última, que é muito Fullmetal Alchemist, na minha opinião, é que a pessoa que está querendo libertar essa criatura, né, queira consumir ela. Tipo, ele ou ela serem um só com a criatura. Tipo, que é Fullmetal Alchemist mesmo, nos últimos episódios, quando o pai tenta consumir a verdade, o portão, o mundo, todo. Seguindo um pouquinho da história de Fullmetal Alchemist Brotherhood, claro, não tô falando que vai ser isso, mas eu sigo um pouquinho esse preceito porque é bem parecido, né, o que eu tava pensando. Vocês perceberam que cada um dos símbolos está em um local. A escola Notre Dame, de ensino médio, que é aqui em São Paulo. Em Carpazinha, Rio Grande do Sul, estava o símbolo do Enigma da Floresta, né? O símbolo do País das Dimensões. Então, a gente tem o terceiro e tem outros símbolos espalhados por aí, né? Que a gente não sabe ainda a localização deles. Possivelmente é cada um uma parte do país. Então, meio que
Talvez, assim, alguém esteja colocando... Essa pessoa que está controlando tudo, arquitetando tudo isso, esteja colocando em lugares estratégicos cada um dos símbolos. Exemplo, São Paulo é um local estratégico, então coloca aqui um símbolo. Tem que colocar outro em outro lugar, em Capazinha no caso, né? Tem outro em outro lugar, outro em outro lugar e outro em outro lugar. Para formar até que forme um círculo gigante. Possivelmente, não estou dizendo que é isso, mas possivelmente a pessoa vai criar um círculo gigantesco com poderes paranormais suficientes para fazer uma invocação da criatura que ela está tentando invocar, né? Porque a maioria dos ciclos, eles são para testar poder ou para invocar uma criatura. Por exemplo, a escola Notre Dame, ela está invocando uma criatura. Os cientistas da Segredo da Floresta estavam invocando uma criatura. Então, normalmente eles são usados para invocação de criaturas, cada um desses símbolos, né? E no primeiro episódio tive muito sumo de sangue, então normalmente eles sabem que eles são criados, né? Porém, eles estavam muito bestiais pro meu gosto, então... eles foram sumonados, digamos assim, né? Pelos exoterroristas, ou agora como são chamados, ocultistas. Que eu acho que é um bem melhor ocultista do que exoterroristas, na minha opinião. É claro que eu estou falando que está acontecendo em desconjuração, obviamente, né? Agora vamos parar um pouquinho da desconjuração, que vai ser possivelmente o final de tudo, né? E vamos partir pro Enigma do Medo. Bem, o Enigma do Medo já foi revelado que vai se tratar de 3 coisas. A primeira delas é o sumiço do Senhor Veríssimo, que é o pai da Mia. Também vai se tratar do Culo do Medo, né, o Deus do Medo. E também vai pegar uma ponta possivelmente de desconjuração, porque a Mia apareceu em desconjuração. Ah, mas você é um agente da ordem, ó, que ela vai aparecer em desconjuração, né, Cauê? Sim, porém, eu acho que Enigma do Medo e Desconjuração se passam em paralelo. Ou seja, enquanto está acontecendo Desconjuração, está acontecendo o Enigma do Medo. Então eu acho que possivelmente o Senhor Veríssimo vai sumir em Desconjuração, com os nossos heróis sabendo disso, obviamente. Porém, eles não vão saber que a Mia está atrás do pai dela. Então a Mia vai enfrentar, possivelmente, praticamente sozinha, todo o Culo do Medo, que está adorando o Deus do Medo, e é um outro Deus. Isso só reforça mais o fato de, talvez, muito possivelmente, cada um dos símbolos ser de um Deus, o símbolo gigante ser do Deus Supremo, né? Então agora a gente deve pensar também um pouquinho sobre o que pode rolar a partir de agora em Desconjuração, né? Já que a gente sabe que o primeiro culto, esse pessoalzinho aí do prédio, eles estavam usando o primeiro símbolo, possivelmente pode ter outras pessoas usando os outros símbolos. É claro que a gente não sabe direito o que os outros 2 símbolos fazem, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que um traz a descodificada, que eu não sei exatamente se traz ela ou não, mas indica que sim. O outro traz o Deus da Morte, que é o pai das dimensões. O outro traz o Deus do Medo. Então, possivelmente, os outros 2 símbolos que estão faltando vão trazer outras 2 criaturas que são consideradas deuses. Então, vai ser tenso se eles forem atrás de mais 2 deuses antes do Supremo, né, digamos assim. Porque se realmente for alguém tentando controlar uma criatura, tipo, ela comandar a criatura, mas talvez seja um pouco mais fácil de lidar com a pessoa, porque a criatura possivelmente já vai ter destruído essa pessoa e agora eles vão ter que lidar com a criatura que é o Deus Supremo. Porque a gente já percebeu que existem criaturas mais inteligentes e criaturas que são mais animalescas, né? Que são mais animais e tal. Possivelmente os deuses, eles não são assim. Todos eles têm uma inteligência. Todos eles pensam, fazem estratégias e, claro, são hiper poderosos. A gente percebeu isso muito no Enigma da Floresta, quando eles foram enfrentar o Carniçal e o Deus da Morte. Ambos eram a mesma criatura, só que tipo, o Carniçal era a primeira forma dessa criatura. E depois veio o Deus da Morte, e ele era ainda mais poderoso, porque ele não só podia controlar, como a gente sabe, né, os nossos heróis, como se ele chegasse perto deles, cara, ele teria o poder mais do que suficiente
para matar eles através do tempo, né? Como aconteceu com a Elizabeth, com o Thiago, que eles envelheceram demais. Óbvio, o Thiago morreu, mas a Elizabeth tá viva. Falando mais um pouquinho da Ordem Realitate, né? A Ordem da Realidade. A minha teoria é que ela não é a única ordem ativa, né? Eu acredito que tem mais ordens ativas, possivelmente deve ter mais agências que não são relacionadas ou não são linkadas com a Ordem Veritatis ou a Ordem Realitas, porque a Ordem da Realidade ela mudou de nome, obviamente, né? Como vocês até podem saber, mas a Ordem da Realidade ela tinha uma coisa tipo, a gente tem que esconder isso da humanidade e a gente não pode contar isso pra ninguém. Mas quantas pessoas possivelmente nesse mundo tiveram contato com o paranormal e começaram a investigar e começaram a ir atrás? Então possivelmente a Ordem pode ser a mais famosa nesse mundo em quesitos de os ocultistas conhecem, né, a Ordem Realidade, eles sabem sobre eles têm conhecimento sobre eles. Mas nem todos têm e nem todos estão ativos nisso, possivelmente só os mais poderosos, que é o que estão mexendo os pauzinhos pra acordar os deuses, podemos dizer assim, né? Agora vamos para a batalha final, que ainda não aconteceu, que até o momento desse vídeo, né? Você tá vendo isso aqui no futuro, então isso aí já mudou um pouquinho. Na batalha final, eu acho que vai acontecer o seguinte, vai ser muito tipo Fullmetal Alchemist Brotherhood nos últimos episódios. Alguém está construindo um círculo gigante com cada um dos símbolos, né, em pontos estratégicos para conseguir fazer um círculo gigantesco para invocar uma criatura que possivelmente vai consumir ela, ou ele vai consumir a criatura, os dois vão se fundir, uma dessas duas coisas vai acontecer. Porque o objetivo não tem nada a ver com o que acontece. Então, possivelmente, o ser supremo, né? A criatura paranormal suprema, ela vai surgir no final do RPG, né? Do Desconjuração, da história da Desconjuração. E, cara, é partir pra cima, tá ligado? Eu não sei se vão ser só os personagens principais que vão estar vivos até lá. Mas eu acredito, sinceramente, que toda a Ordem vai pra cima dos ocultistas dessa vez. Tipo, toda a Ordem mesmo. A Ordem do Senhor Veríssimo, que a gente já conhece, né? Esse Senhor Veríssimo que a gente conhece, na verdade. Tá aí todos os outros Senhores Veríssimos, são todos eles pegarem, cada um deles, os seus aprendizes, o pessoal, e todo mundo vai pra cima dos ocultistas lá na batalha final, cara. Eu acho que realmente essa vai ser o final desse arco, né? Do Ordem Paranormal, dessa primeira saga. Nada impede que no futuro outras coisas aconteçam, nada impede que outros inimigos apareçam. Porém, eu queria ver a história dos outros dois símbolos. Tipo, a gente vai ver o do Enigma do Medo, né? Que vai ser o Deus do Medo, que é o símbolo do medo. Do Cudo do Medo, né? Então a gente vai ver essa parada. Só que, sinceramente, eu gostaria muito mesmo de ver uma HQ, um livro, sei lá, cara, o Selbit fazendo alguma coisa em outras mídias para contar a história de outros agentes que investigaram os outros símbolos e conseguiram derrotar. Talvez ver outras pessoas de outros agentes seja interessante, porque foi interessante com a equipe Kelvin. Então a gente vai ver isso com a Mia, né, que vai ser uma agente única até o momento, né, ela não vai receber nenhuma ajuda além do seu cãozinho. Então eu acredito que a Mia vai ser essencial para a história no geral a partir de agora, porque ela vai contar uma parte da história que a gente não vai ver em Desconjuração. Então, ver as outras partes das histórias vai ser muito interessante pra gente. E aí eu torço pro Selbit criar livro, criar HQ pra me comprar e saber mais sobre a Ordem da Verdade, né? Nem que for um HQ ou livro digital, eu compro de boa, tá ligado? Então é isso aí, pessoal. Tomara que gostar desse vídeo. Se gostou, deixa seu gostei embaixo. Compartilhe com cada um dos seus amigos, redes sociais, se inscreva no canal, vai embaixo, se inscreva. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que o vídeo não tenha ficado muito maçante, longo pra vocês. Apesar que se ficou, eu não vou colocar no ar, né? Tá saindo pro ar, quer dizer que não ficou ruim. Então,
Esse é tudo, pessoal. Adeus, amigos. Até o próximo vídeo e falou!